Oi, tudo bem? Vamos continuar os estudos sobre literatura brasileira, das origens aos nossos dias, do José de Nicola, editora Scipione, 1996, esta obra. Nós estamos no capítulo 4, estudando o Barroco brasileiro. E vamos hoje estudar um dos grandes poetas desse período, que é o Gregório de Matos Guerra. Esse poeta apelidado Boca do Inferno. A foto dele aqui. Gregório de Matos Guerra. Nascido na Bahia provavelmente a 20 de dezembro de 1633. Gregório de Matos firma-se como o primeiro poeta brasileiro. Após os primeiros estudos no colégio dos jesuítas, ele vai para Coimbra, onde se gradua em Direito. Formado, vive alguns anos em Lisboa, exercendo a profissão. Por suas sátiras, ele é obrigado a retornar à Bahia. Em sua terra natal, ele é convidado a trabalhar com os jesuítas no cargo de tesoureiro-mor da Companhia de Jesus. Ainda por suas sátiras, abandona os padres e é degredado para Angola. Já bastante doente, ele retorna ao Brasil, mas sob duas condições. Ficava proibido de pisar em terras baianas e de apresentar suas sátiras. O José Miguel Wisnik diz sobre Gregório de Matos: há quem insista em fixar alguns gestos como imagem da sua exorbitância. Uma cabeleira postiça, um colete de pelica, uma vontade de ficar nu, um escritório adornado com bananas. Ele diz isso nesse livro aqui. Poemas escolhidos de Gregório de Matos Guerra. Seleção e prefácio de José Miguel Wisnik. É aqui que ele escreve isso, num prefácio muito interessante, sobre a vida e a obra do autor. É da Companhia das Letras, essa edição é de 2010. Gostei muito disso aqui. Essa coleção listada traz então os poemas, uma seleção que José Miguel Wisnik faz dos poemas de Gregório de Matos Guerra. Ele morreu no Recife, no ano de 1696. Apesar de ser conhecido como satírico, aquele que é tido como o Boca do Inferno, Gregório também praticou com esmero a poesia religiosa e a poesia lírica. Cultivou tanto o estilo cultista quanto conceptista, apresentando jogo de palavras ao lado de raciocínios sutis, sempre com o uso abusivo de figuras de linguagem. Então nós temos Gregório de Matos Guerra já começando aí a literatura barroca no Brasil, arrebentando com tudo. Por exemplo, ele diz: eu sou aquele que, os passados anos, cantei na minha lira maldizente, torpezas do Brasil, vícios e enganos. Assim se define então Gregório no início do poema Aos Vícios, e realmente na poesia satírica procura satirizar o brasileiro, o administrador português, o rei, o el-rei, o clero, e numa postura moralista os costumes da sociedade do século XVII, anos de 1600. É patente um sentimento de nativismo ao opor o que era exploração lusitana ao que era brasileiro. Na poesia lírica e religiosa, deixa claro certo idealismo renascentista, colocado ao lado do conflito entre o pecado e o perdão, buscando a pureza da fé, mas tendo ao mesmo tempo necessidade de viver a vida mundana. Então esse contraste entre fé, vida mundana, virtude, pecado é constante em Gregório. São essas contradições que o situam perfeitamente na escola barroca. A sua obra permaneceu inédita até o século XX, quando a Academia Brasileira de Letras, entre 1923 e 1933, publicou 6 volumes da obra de Gregório, assim distribuídos. O primeiro, Poesia Sacra; o segundo volume, Poesia Lírica;
O terceiro volume, Poesia Graciosa. Quarto e quinto volumes, Poesia Satírica, que é a grande parte da obra dele. E o sexto volume, Últimas. Então é um dos grandes poetas que eu gosto muito, do Gregório de Matos Guerra. Aqui nesse livro, História Bizarra da Literatura Brasileira, do Marcel Verrumo, editora Planeta, ele tem um capítulo dedicado ao Gregório de Matos Guerra. Esta edição aqui é de 2017. É o capítulo 7. Gregório de Matos Guerra. O Boca do Inferno existiu? Sim, Gregório de Matos Guerra viveu na Bahia, do século 17. Mas talvez a vida e a obra do poeta não sejam tão precisas como relatam muitos dos livros de literatura. Se fizéssemos uma pintura de Gregório de Matos, os melhores traços para representá-lo seriam impressionistas, sem contornos definidos, como pinceladas que não deixam claro onde algo começa ou termina. A vida do Boca do Inferno, cujas datas de início e final não são registradas, é imprecisa. Sua obra, composta por inúmeros textos de autoria duvidosa também. Mas algo é certo: Gregório de Matos não apenas existiu, como, com sua língua afiada e críticas ácidas, fez tremer as estruturas da capital. Então, lá na Bahia do século XVII, o Gregório de Matos, ele sabe atingir, criticar, mostrar o lado podre da sociedade baiana. Sem documentos que comprovem sua data de nascimento, biógrafos do escritor se dividem entre o período nada curto de 1623 e 1636. Embora não se saiba o ano exato do nascimento de Gregório de Matos, o contexto no qual ele nasceu era o de uma Bahia rica, uma das capitanias que mais geravam lucro para a metrópole. Ele era filho de um abastado senhor de engenho. A Bahia era uma cidade que se desenvolvia sustentada pela mão de obra escrava, pelo latifúndio e pela exploração de cana-de-açúcar. Se a região de seu nascimento valia ouro para os portugueses, o berço do poeta baiano também era reluzente. Vindo de Portugal para o Brasil para tentar a vida, o avô de Gregório de Matos, Pedro Gonçalves e Matos, se deu bem como negociante. Tinha um guindaste que carregava mercadorias da cidade baixa para a alta de Salvador e em pouco tempo fez fortuna, tornando-se senhor de engenho e fazendeiro. Ao lado de dois irmãos, Gregório cresceu numa família com condições financeiras invejáveis. Ao chegar à idade de estudar, o trio foi enviado para o Colégio de Jesuítas da Bahia, a melhor e mais tradicional instituição brasileira de ensino da época. Ali, além de se dedicarem a textos religiosos, os alunos entravam em contato com clássicos da literatura e da história, e tinham aulas de aritmética. Então eles estudavam no melhor colégio da Bahia. Os três irmãos tiveram oportunidade de entrar em contato com os clássicos, com a literatura. Os professores eram jesuítas, como o padre Antônio Vieira. Era a mais ilustre educação da colônia. Depois da escola, cada um dos três irmãos seguia um caminho bem diferente. Pedro, primogênito, terminou seus estudos com os jesuítas e partiu para Coimbra para estudar leis. Mas não se adaptou aos modos lusitanos e fugiu de volta para o Brasil, onde se tornou lavrador e administrador das terras da família. Eusébio, o irmão do meio, nunca mais sairia de perto dos jesuítas. Entrou no colégio, seguiu na companhia de Jesus e se tornou orador. Gregório, o caçula, seria a ovelha negra da família.
Ao concluir os estudos no colégio, saiu da escola jesuíta e foi a Portugal estudar humanidades. Após esse período em que construiu um sólido conhecimento para embasar seus estudos, retornou às terras brasileiras, sendo nomeado tesoureiro-mor da Sé de Salvador, da Igreja da Sé, que era uma igreja tão importante onde o Padre Antônio Vieira oficiava os cultos. Ele se torna também desembargador da relação eclesiástica da Bahia. Tudo caminhava bem até que em 1682, o então funcionário público recusou um convite para se tornar padre. Numa administração em que a separação entre igreja e Estado não era clara, seu castigo foi ser demitido então dos cargos públicos. Não era tão clara essa separação entre igreja e Estado, e ele, não aceitando se tornar padre, ele foi expulso dos cargos públicos que ele tinha na Companhia de Jesus. A decepção fez nascer um poeta desiludido, raivoso. A partir daí, até seus últimos dias, a acidez parece ter invadido as suas veias e a sua caneta. Indignado, Gregório saiu pelas ruas da cidade, atacando tudo e todos, criticando padres e senhores de engenho, denunciando vícios e maldizendo costumes. Ganhou os títulos de rabugento, mexeriqueira, traidor, negligente e boca do inferno. Até o ano de sua morte, na década de 1690, e aqui tem uma nota que diz: tal qual a data de seu nascimento, não existe um consenso sobre quando o poeta faleceu, embora suspeitas recaiam entre 1694 e 1695. Gregório de Matos produziu sua famosa poesia satírica e erótica até a década da sua morte. Se antes tematizava questões espirituais e compunha textos líricos, o que se destacou depois da demissão foram textos sobre a hipocrisia, a servidão, o suborno, a sovinice. Sobre Salvador ele escreve: que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha. Por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Religiosos, políticos, negociantes, freiras, tudo. O sangue que escorria da caneta de Gregório atingiu muitos. Nem sempre essa crítica foi poética e com um linguajar erudito. Com uma linguagem cheia de palavrões, seus poemas chocavam os mais pudicos. Um exemplo, então, é o texto no qual ele atacou o governador Antônio Luiz. Sal, cal e alho caiam no teu maldito caralho. Amém. O fogo de Sodoma e Gomorra em cinza te reduzam essa porra. Amém. Tudo em fogo arda, tu e teus filhos, o capitão da guarda. No entanto, uma das maiores polêmicas que rodeiam o poeta baiano é que talvez boa parte dos textos hoje atribuídos a ele não tenha sido escritos pelo seu próprio punho. Assim como sua biografia é recheada de lacunas, a autoria de sua produção intelectual é questionada. Isso porque muitos escritores da época muitos escritos da época não eram documentados em papel, e sua divulgação era oral, feita de boca a boca. Além disso, Gregório de Matos não teve preocupação em registrar sua obra, e como a imprensa ainda era proibida na colônia, jamais poderia publicá-la, pelo menos não oficialmente. Tudo o que ficou do poeta foi registrado em códices, espécies de manuscritos não oficiais. Esses textos acabaram se tornando a base sobre a qual seus estudiosos se debruçam. Nada garante, no entanto, que o que consta nesses códices tenha sido de fato escrito pelo poeta. Os pesquisadores João Adolfo Hansen e Marcelo Moreira, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, afirmam que no século XVII,
O conceito de autoria não estava construído como atualmente. E muitos dos poemas atribuídos a Gregório de Matos foram, na verdade, redigidos por outros escritores satíricos do período. O escritor teria sido apenas um entre vários poetas que criticou os costumes de sua época, mas seu nome acabou se tornando um guarda-chuva, sob o qual foi agrupada toda a produção de escritos satíricos da Bahia, do seu tempo. Para o bem ou para o mal, Boca do Inferno teria levado a fama dos outros, e todas as vozes teriam ecoado da sua boca. Sempre no final desses capítulos, o Marcel Verrume indica um texto, indica um livro para a gente. E justo nesse capítulo, o livro que ele indicou eu tenho aqui, que são os poemas escolhidos que eu já mostrei. Seleção e prefácio do estudioso José Miguel Wisnik. E eu vou, claro, brindar vocês com alguns poemas do Gregório de Matos. Aqui o autor faz um prefácio contando então dessa questão dos irmãos do Gregório de Matos, que estudavam com os jesuítas, depois cada um tomou um rumo. Fala dessa época dos senhores de engenho, que o pai do Gregório era muito rico, que nesse século XVII, o Gregório teve a oportunidade de ir para Portugal, exerceu cargos lá, deu problema, voltou para o Brasil. Então esse contexto da colônia, Brasil colônia, século XVII, época da cana-de-açúcar. Então é muito interessante você estudar o contexto. E depois o Gregório, desiludido com a companhia de Jesus, começa a satirizar a Bahia, satirizar as pessoas daquele contexto, principalmente quem tinha poder político, religioso, econômico. Todos sofrem na pena de Gregório de Matos Guerra. Aqui ele diz, a virulência da sátira do Boca do Inferno, motivada seja pela crítica da corrupção, dos desmandos administrativos, dos arremedos da fidalguia local, seja pelo puro e cortante prazer sádico, lhe valeu então a deportação para Angola. De lá pôde retornar sob condições, desde que não a Bahia, mas a Pernambuco, e calando a sátira num rigoroso ponto em boca, sempre a ponto de ser transgredido, no entanto. Há quem insista em fixar alguns gestos como imagem da sua exorbitância. Uma cabeleira postiça, um colete de pelica, uma vontade de ficar nu, um escritório adornado com bananas. Ele morreu piedosamente, segundo testemunhos, em 1696. Então ele foi degradado para Angola e depois voltou sob condições. Então uma vida bem agitada desse poeta satírico. É uma vida assim, barroca, né? Na luta entre virtude e pecado, tudo isso, né? Tudo aparece aqui em Gregório. Todas as ressonâncias desse período. Então nós temos aqui, olha, poesia de circunstância, a divisão que o José Wisnik faz. Satírica, são várias poesias. Encomiástica, depois poesia amorosa, lírica, erótico-irônica e poesia religiosa. Então eu vou ler alguns exemplos da poesia do Gregório de Matos. Primeiro, a satírica, que é esta poesia que critica a cidade, as pessoas. Ele fala mesmo sem dó. O Gregório não tem medo de nada, né? Eu vou ler a poesia, o poema que está ali no... que eu li um trecho falando sobre a Bahia aqui, ó. Olha que legal aqui. Como está dividido esse poema. Na forma. Juízo anatômico dos achaques que padecia o corpo da República,
em todos os membros, inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia. Então tem sempre uma introdução aqui, ó. E depois ele faz esse poema interessante. Epílogos. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha. Por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem a pôs neste socrócio? Negócio. Socrócio seria um retrocesso. Quem causa tal perdição? Ambição. E o maior desta loucura? Usura. Notável desaventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe que o perdeu. Negócio, ambição, usura. Quais são os seus doces objetos? Pretos. Tem outros bens mais maciços? Mestiços. Quais destes lhe são mais gratos? Mulatos. Dou ao demo os insensatos. Dou ao demo a gente asnal, que estima por cabedal pretos, mestiços, mulatos. Quem faz os cílios mesquinhos? Meirinhos. Quem faz as farinhas tardas? Guardas. Quem as tem nos aposentos? Sargentos. Os cílios lá vêm aos centos, e a terra fica esfaimando, porque os vão atravessando, meirinhos, guardas, sargentos. E que justiça resguarda? Bastarda. É grátis distribuída? Vendida. Que tem que a todos assusta? Injusta. Valha-nos Deus o que custa, o que El Rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. Que vai pela cleresia, simonia, e pelos membros da igreja, inveja. Cuidei que mais se lhe punha, unha. Unha aqui é roubalheira. Sazonada caramunha. Caramunha é lamentação. Enfim que na Santa Sé, o que mais se pratica é simonia, inveja, unha. E nos frades há manqueiras, deslize moral, claudicação. E nos frades há manqueiras, freiras, em que ocupam os serões, sermões. Não se ocupam em disputas, putas. Com palavras dissolutas me concluís na verdade, que as lidas todas de um frade são freiras, sermões e putas. O açúcar já se acabou? Baixou. E o dinheiro se extinguiu? Subiu. Logo já convalesceu? Morreu. A Bahia aconteceu o que a um doente acontece. Cai na cama, o mal lhe cresce. Baixou, subiu e morreu. A Câmara não acode? Não pode. Pois não tem todo o poder? Não quer. É que o governo a convence? Não vence. Quem haverá que tal pense que uma Câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer, não vence. Muito legal, né? Maravilhoso. Essa sátira, essa coragem de denunciar os podres da sociedade. Esse é Gregório de Matos. Um outro poema satírico bem conhecido. A Cidade da Bahia. Soneto. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente, pelas drogas inúteis que abelhuda, simples aceitas do sagaz brichote. Brichote seria o estrangeiro, designação pejorativa de estrangeiro. Ó, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda, que fora de algodão teu capote. Quer dizer, agora ela tá podre, né, a Bahia. Uma poesia agora de circunstância encomiástica. Veja a forma desta poesia, desse poema. Ao mesmo desembargador Belchior da Cunha Brochado.
Isso aqui é interessante ler com o livro na mão, para você ver como o livro, como o poema está estruturado. É sempre uma crítica, né? Aqui. Chegando à Bahia, o arcebispo Dom João Franco de Oliveira, que havia sido bispo de Angola. Uma outra poesia de circunstância encomiástica. Vou ler esse exemplo aqui, um soneto. Hoje os matos incultos da Bahia, se não suave for, ruidosamente cantem a boa-vinda do eminente príncipe desta sacra monarquia. Hoje em Roma de Pedro se lhe fia, segunda vez a barca e o tridente, porque a pesca que fez já no Oriente o destinou para a do meio-dia. Ó, se quisesse Deus que, sendo ouvida a musa bronca dos incultos matos, ficasse a vossa púrpura atraída. Ó, se como areã que a doces tratos uma pedra atraiu endurecida, atraísse eu, Senhor, vossos sapatos. Esse areã, na mitologia, Arião, músico protegido por Apolo, a cujo canto acorrem os delfins e o salvaram da morte iminente. Então ele está criticando a chegada desse Dom João Franco como arcebispo da Bahia, que havia sido bispo em Angola. Agora um exemplo de poesia lírica amorosa. Muito legal a poesia desse homem. Pondera agora com mais atenção a formosura de Dona Ângela. Soneto. Não vira em minha vida a formosura, ouvia falar nela a cada dia, e ouvida me incitava e me movia a querer ver tão bela arquitetura. Ontem a vi por minha desventura, na cara, no bom ar, na galhardia, de uma mulher que em anjo se mentia, de um sol que se trajava em criatura. Matem-me, disse eu, vendo abrasar-me, se esta coisa não é que encarecer-me, sabia o mundo e tanto exagerar-me. Olhos meus, disse então por defender-me, se a beleza eis de ver para matar-me, antes olhos cegueis do que eu perder-me. Então ele fala muito dessa Dona Ângela. E depois a poesia amorosa, erótico-lírica, que é a segunda divisão desta poesia. Aqui também é muito interessante. Tem uma poesia, um poema muito interessante, muito famoso. Há uma freira que, satirizando a delgada fisionomia do poeta, lhe chamou Pica-Flor. 10ª. Se Pica-Flor me chamais, Pica-Flor aceito ser, mas resta agora saber se no nome que me dais meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso claro fica, que fico então Pica-Flor. Há uma freira que lhe mandou um mimo de doces. Soneto. Senhora minha, se de tais clausuras tantos doces mandais uma formiga, que esperais vós agora que vos diga, se não forem muchíssimas doçuras? Eu esperei de amor outras venturas, mas ei-lo vai, tudo que é dar obriga. Ou já seja favor ou uma figa, da vossa mão são tudo ambrosias puras. O vosso doce a todos diz, comei-me, de cheiroso, perfeito e asseado, e eu por gosto lhe dar comi e fartei-me. Em este se acabando irá recado, e se vos parecer glutão, sofrei-me, enquanto vós não peço outro bocado. Enquanto vos não peço outro bocado. Ai, demais. E agora a poesia religiosa. A Jesus Cristo nosso Senhor. Soneto. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, ou me despeço, né? Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado.
Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Bonito, né? A Cristo nosso Senhor crucificado, estando o poeta na última hora de sua vida. Soneto. Meu Deus, que estais pendente de um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme e inteiro. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer. É, meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai, manso cordeiro. Muito grande é vosso amor e o meu delito, porém pode ter fim todo o pecar, e não o vosso amor, que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Buscando a Cristo, esse é bem conhecido também. A vós correndo voo braços sagrados, nesta cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos e por não castigar-me estáis cravados. A vós divinos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estáis despertos e por não condenar-me estáis fechados. A vós pregados pés por não deixar-me, a vós sangue vertido para ungir-me, a vós cabeça baixa para chamar-me, a vós lado patente quero unir-me, a vós cravos preciosos quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Nossa. E tem aquele que eu mostrei num vídeo atrás, acho que foi no vídeo anterior, ontem, falando do barroco, na introdução ao barroco. Achando-se um braço perdido do menino Deus, de Nossa Senhora das Maravilhas, que desacataram infiéis na sé da Bahia. Então aquele poema está nesse contexto, quando encontraram o braço do menino Deus. Soneto. O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo o todo. Em todo sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em partes todo em toda a parte, em qualquer parte sempre fica todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos diz as partes todas deste todo. Interessante, né? Descreve um horroroso dia de trovões. Soneto. Na confusão do mais horrendo dia, painel da noite em tempestade brava, o fogo com o ar se embaraçava, da terra e água o ser se confundia. Bramava o mar, o vento embravecia, em noite o dia enfim se equivocava, e com estrondo horrível que assombrava, a terra se abalava e estremecia. Lá desde o alto aos côncavos rochedos, cá desde o centro aos alteios, aos altos obeliscos, houve temor nas nuvens de penedos, pois dava o céu ameaçando riscos, com assombros, com pasmos e com medos, relâmpagos, trovões, raios, coriscos. Então esse é o Gregório de Matos Guerra, representante do barroco brasileiro nos anos de 1600, século XVII. Gregório de Matos, Boca do Inferno. Próximo vídeo falaremos do outro autor desse período, do outro escritor famoso, Padre Antônio Vieira. Um abraço, até mais.